Hoje eu quero te mostrar uma estrutura de e-mail que vai mudar totalmente a comunicação que você faz com a sua base de leads. Isso porque ela vai te trazer muita assertividade, ela vai aumentar naturalmente também a sua abertura e, consequentemente, todo o desenvolvimento que eu vou mostrar aqui vai fazer com que os seus e-mails eles sejam muito mais magnéticos e venda mais. Ou venda, ou ele direcione mais, porque no fundo, o e-mail ele não tem somente como objetivo vender. Embora todo e-mail venda, alguns e-mails têm o objetivo, por exemplo, de direcionar para um vídeo no YouTube, outros e-mails para direcionar um artigo um pouco mais complexo num blog, outros têm como objetivo gerar mais cadastros, chamar uma pessoa para um evento, chamar uma pessoa para baixar algum material gratuito ou pago, ou no fundo, sim, vender. E aí, esse é um dos objetivos. Mas é importante até fazer uma mescla desses objetivos para que você não seja somente aquele vendedor chato. Mas não é isso que eu quero falar nesse vídeo, eu quero te mostrar os 4 passos, as 4 etapas para que você consiga, toda vez que mandar um e-mail, lembrar dessa estrutura e fazer com que os seus e-mails eles sejam muito melhores e suas comunicações muito mais magnéticas. Vindo aqui para a tela do meu computador, eu carinhosamente apelidei essa estrutura de show, que é a estrutura do e-mail perfeito. Eu já tinha feito um vídeo, só que faz bastante tempo, que eu falava sobre a estrutura do e-mail perfeito. E aí eu estava pensando em como eu poderia trazer isso de uma forma diferente, e no fundo, eu lembrei que faltava uma etapa extremamente importante nesse processo. E aí, por isso, eu chamei agora de show, para que você consiga entender essa etapa, que na minha visão talvez seja uma das etapas mais importantes, essa primeira, para fazer com que, de fato, os seus e-mails eles sejam abertos, eles sejam lidos, eles sejam engajantes, eles sejam atrativos, faça com que a pessoa queira ler mais dos seus conteúdos e, no fim, ele faça bons direcionamentos, gere boas conversões, tá? Então vamos lá. As 4 etapas do show. Primeiro, partindo aqui para a tela do meu computador, eu vou desenhar num formato muito mais de quadrante aqui. Vai ficar mais fácil da gente poder seguir a nossa linha de raciocínio. A primeira etapa, aqui. A primeira etapa, que seria referente ao S, é a segmentação. E essa foi uma das etapas que eu falhei miseravelmente na primeira vez que eu desenvolvi essa estrutura, justamente porque a gente pensou, eu pelo menos na hora de criar o conteúdo, eu só tinha pensado na estrutura do e-mail. Só que é impossível você pensar no e-mail sem pensar em para quem você está mandando. Então, toda vez que a gente pensa na segmentação, a gente pensa no grupo de pessoas que vai receber esse e-mail. Então, esse grupo de pessoas são as pessoas engajadas, são as pessoas frias, são pessoas que não abrem e-mail faz muito tempo, são pessoas que já participaram de um lançamento, são pessoas que em algum momento baixaram algum material gratuito. E tendo esse contexto, tendo cada vez mais informações da pessoa ou do grupo de pessoas, a gente consegue fazer segmentações muito melhores. Todo e-mail, pelo menos 2 segmentações eu acabo sempre fazendo, que é de pessoas desengajadas e pessoas engajadas. Isso faz com que eu também consiga testar, por exemplo, títulos às vezes um pouco mais agressivo, um pouco mais soft para a galera que não abre há muito tempo, porque às vezes se eu mandar algo agressivo vai pro spam. Às vezes para essa galera mais desengajada eu tenho que mandar algo mais agressivo para dar um estímulo, dar um choque nessa pessoa para que ela realmente abra o e-mail. Porque no fundo, em paralelo a essas 4 etapas, tem as automações rodando. E se uma pessoa ela desengaja na minha base de leads, se ela não entra mais nas minhas comunicações, se ela não entra mais no meu site, se ela não interage mais comigo e com a minha marca, ela naturalmente vai sair, certo? Então, a primeira etapa é a segmentação. Então, até vou colocar o S aqui, para ficar mais fácil. Fechou. A segunda etapa, a gente vai precisar estruturar um pouquinho melhor ela para que você consiga
entender, e eu depois quero mostrar isso de forma prática em algumas aplicações. Em alguns e-mails que eu acabei pegando aqui de um expert, e isso vai ficar muito mais palpável para você entender segmentação. E aí a gente vai falar das outras etapas, que o H ele envolve a headline. Na verdade, não vou chamar de headline, vou chamar de hook, que aí fica mais tranquilo de entender. Sendo que no hook a gente trabalha com duas coisas, tá? Aí sim a headline, mais linha fina. Se você não sabe o que é linha fina, eu mostro para vocês na aplicação final, mas no fundo eu vou explicar aqui, eu acho que vai ficar muito mais claro. Uma vez que a gente, primeiro, consegue ter clareza de que a nossa comunicação, ela sim foi pensada, eu entendi para quem eu vou mandar esse e-mail, para esse grupo de pessoas e tudo mais. Agora, eu penso em qual headline, qual título de e-mail vai fazer com que eu faça com que esse grupo de pessoas tenda a abrir mais essa comunicação, mais esse e-mail no caso. Eu sempre falo que teste AB é uma das coisas mais importantes dentro de qualquer estratégia de comunicação, seja num Reels, seja num tráfego pago, por isso que a gente também tem uma porrada de variação de anúncio, seja uma página de vendas, você montar uma headline, ter variações de VSL, etc. Seja também você mandar e-mails com headlines diferentes. Não só headlines, tem todas várias variáveis que a gente consegue trabalhar dentro do e-mail que não seja só headline, mas ela é uma das mais básicas, um dos testes mais básicos para a gente poder fazer é testar a headline. Não só em AB, mas dá para fazer A, B, C, D, E, F, G, para você, principalmente se você tem uma base grande, faz sentido você testar mais variações. Mas nesse caso o AB ele já vai funcionar muito bem. Então, se você tem aqui uma headline que esteja conectada com a segmentação ou com o grupo de pessoas para qual eu estou mandando, naturalmente a tendência a ter uma abertura melhor, ela é maior. Ter uma abertura maior, ela é melhor. Confundi? Talvez. Mas quanto mais você pensar nessa estrutura de headline, pensando em quem vai receber os e-mails, mais fácil vai ser para você primeiro escrever e mais vai ajudar também a fazer com que essa comunicação, essa headline esteja conectada. E a linha fina nada mais é do que, até pegando aqui, o expert que eu vou analisar é o Summer. Mas olha só, ele não tem uma linha fina. Deixa eu pegar uma comunicação de um outro expert aqui para ficar mais claro. Então, The News. Eles já estão em 2050. Japão lança as casas flutuantes. Google ranqueia o seu post do Insta e mais. Tá. A GE Beauty. Final de semana, mais descontos progressivos no site. Igual ao coração. Sempre tem novidade para você. Ih, faltou o M aqui, tá? Priscila Zilo. PZ News 52. Confissão. Sim, o momento está mais difícil. Deve em dobro? Não. Beatriz... Aqui, ó. Essa é uma newsletter legal também. Bits to Brands 275. Vale tudo pela atenção? A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por... Ficou grande demais. Então é importante você fazer esses testes para que a sua headline ela não seja extremamente grande. Por exemplo, Tim Ferriss. Embora eu goste das news do Tim Ferriss, essa headline aqui, a pessoa lê muito mais o 5 Bullet Friday, que é os 5 pontos que ele traz toda sexta-feira, do que ficar lendo tudo isso aqui. Porque é mais fácil você abrir o e-mail e você fazer uma rolagem aqui, por exemplo, no conteúdo como um todo. What I'm reading, 10 minutes film I'm enjoying. Então ele vai trazendo pontos aleatórios da newsletter dele. Eu fiz até uma análise, vou deixar o card aqui nesse vídeo, de algumas news que eu gosto bastante, incluindo, por exemplo, o Tim Ferriss e o The News que eu acabei de ler aqui, tá? Então, linha fina é isso aqui. Nesse caso eu não achei a headline muito boa, mas é importante conectar uma com a outra. Não adianta fazer coisas totalmente desconexas porque não fica muito amigável. Mas pense numa headline, numa linha fina voltado para a segmentação que você vai trabalhar. Fechou? Indo para a quarta etapa.
para ficar bonitinho e amigável isso aqui. Aí. Indo para a terceira etapa, na verdade, né? A gente vai pro O. Esse O, eu bati um pouco a cabeça em relação a como nomeá-lo, tá? Onda de conteúdo. Mas vamos nomear como onda de conteúdo. Tem talvez uma forma melhor de fazer isso? Acho que tem. Esse não achei. Então, a onda de conteúdo, ela é basicamente dividida em duas etapas, assim como a headline e a linha fina. Na onda de conteúdo, a gente precisa trabalhar muito bem a lead e precisa trabalhar muito bem o que eu vou chamar aqui de contexto. E aí eu vou depois no final mostrar isso de forma mais aplicável para você poder entender onde se encontra visualmente essas etapas em cada e-mail, tá? Mas primeiro, a lead, então vamos dar um passo atrás. Dois passos no caso, né? Pensamos na segmentação no grupo de pessoas que a gente vai mandar e até já configura essa segmentação. Em alguns casos tem que configurar essa segmentação antes mesmo de configurar o e-mail. Em outros dá para configurar dentro do próprio e-mail, como é o caso do ActiveCampaign. Tem link aqui na descrição do ActiveCampaign. Beleza, configuramos. Agora a gente vai para o hook. Hook em inglês é gancho, é gatilho. Ou seja, como a gente vai chamar a atenção da pessoa. Isso normalmente, num anúncio, são os 3 primeiros segundos. Numa página de vendas, a headline principal da página. No e-mail, é a headline, é o título do e-mail. E aí, como complemento, tem a linha fina, para eles ficarem um pouco mais conectados. Então, chamamos a atenção dessa pessoa com um título muito bem conectado com o momento daquela pessoa. Agora a gente vai para a onda de conteúdo. Ou seja, se a gente chamou a atenção dessa pessoa, agora a gente quer que o quê? Que ela consuma o e-mail que eu estou mandando para ela, certo? E para ela consumir, eu preciso pensar em duas partes do e-mail, que aqui é a parte do conteúdo em si que a gente vai escrever. Primeira parte é a lead. São as duas primeiras frases em que a gente vai chamar a atenção dessa pessoa e normalmente é a primeira coisa que ela bate o olho. Ela bate o olho, óbvio, em relação à configuração visual do e-mail, para entender se ele está bonito, se ele é um texto bíblico, no sentido de, tipo, 5 linhas conectadas ao mesmo tempo. Tanto que tem uma forma, se não me engano, tem uma live que eu falo sobre isso, sobre e-mails bonitos convertem, em que o importante é a gente ter uma leitura muito mais voltado para um persiano, onde tem 3 linhas, espaço, né? Pula, vai para outra frase. 3 linhas, espaço. Três linhas, entre aspas, tá? Porque pode ser uma ou duas. Mas quando começa a vir 4 linhas, 5 linhas, começa a ficar um bloco de texto muito grande e que o cérebro da pessoa, muitas vezes de forma inconsciente, vai fazer com que ela ache aquilo muito difícil, muito árduo de ser lido. Ela vai deixar para um outro momento, um momento que ela tenha mais tempo e tudo mais. Então, acaba que o bonito também converte. Então não deixe e-mails muito conectados, blocos de texto muito grande. É importante você entender isso, até mesmo para quando você for adaptar artigos de blog, quando você for adaptar carrosséis e tudo mais, não seja um negócio que não esteja visualmente adaptado ao e-mail, tá? Porque a forma de consumir ela é totalmente diferente. Então, onda de conteúdo. Lead, essas duas primeiras frases, elas tendem a chamar muito a atenção da pessoa e fazer com que ela bata o olho no e-mail, lê essa primeira frase, automaticamente e, de novo, de forma inconsciente, ela vai decidir se ela vai consumir esse conteúdo, se ela vai ler esse conteúdo ou se ela não vai. Então, faça frases muito boas no começo, certo? Isso vai ajudar muito a você trabalhar as outras etapas e, consequentemente, gerar mais conversão lá na ponta, tá? O contexto se a gente conseguiu chamar atenção nas duas primeiras linhas, nas duas primeiras frases, agora a gente tem que fazer com que essa atenção ela seja direcionada para o contexto do conteúdo. Então, beleza, fiz 2 primeiras parágrafos ali, 2 primeiras frases muito boas, agora eu preciso contextualizar, contar a história, desenvolver a parte do e-mail como um todo, para que a pessoa ela interaja, para que ela se aprofunde naquilo que eu chamei atenção na headline, depois naquilo que eu fiz com que ela tivesse vontade de ler o e-mail, e agora ela aprendesse, desenvolvesse todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui. Para depois a gente ir para a última etapa, que é o
W. W talvez tenha sido a palavra mais difícil que eu encontrei. Mas vocês vão entender. Não tá um negócio muito desconectado. Aqui, beleza. Então, a última etapa, que é o W, a gente chama ela de... Vou chamar de win, tá? Win, que é a oferta barra CTA. Então, vamos lá. Conseguimos fazer uma boa segmentação. Desenvolvemos uma headline com uma linha fina bem conectadas com essa segmentação. Conseguimos fazer com que essa pessoa ela leia o e-mail. Agora a gente precisa praticamente ter o nosso ganho. Ou seja, fazer a nossa oferta, fazer o nosso pitch, ter um CTA, direcionar a pessoa. CTA, Call to Action, né? Então, todo e-mail, basicamente, precisa ter um Call to Action, a não ser que seja um e-mail de reflexão, que aí só vai ter como objetivo nutrir a base. Mas dá sempre para fazer uma nutrição voltada a um direcionamento, com um CTA, para que a pessoa depois saia da plataforma e consiga se conectar com você ou se aprofundar no seu conteúdo de uma forma mais dinâmica. Por isso que eu falo, todo e-mail é importante que tenha pelo menos um CTA para que a pessoa consiga se envolver mais com você e para que ela consiga consumir materiais diferentes. Porque, claro, o e-mail ele é texto, mas você tem vídeos, você tem carrossel, que é mais visual, você às vezes tem lives que são bem mais aprofundados do que um texto, e quando a gente consegue colocar esse CTA dentro de e-mail, ele não vai atrapalhar, ele pelo contrário vai complementar muitas vezes o seu e-mail e fazer com que a pessoa ela tenha muito mais contexto e ela vá se envolvendo junto com você. Um dos últimos conteúdos que eu soltei aqui no canal é a estratégia do Google, que foi baseada numa pesquisa chamada 7-11-4. Não sei se é esse nome que chama, mas ela é baseada nesse 7-11-4, em que a pessoa tem 7 horas de interação. Dando um passo atrás também. A jornada de compra de um cliente antes era diferente, onde aparecia um conteúdo, aparecia um anúncio, a pessoa ela já comprava por impulso, até porque tudo era muito mais barato. Agora, a jornada ela se tornou um pouco mais complexa, isso faz com que a gente comece a ter a necessidade de entender como fazer com que um lead ele saia de um desconhecido da marca e ele se torne um futuro cliente. E para isso, o Google fez um estudo bem aprofundado em que mostrou que com 7 horas de interação da sua audiência com a marca, quando ele tem 11 pontos de contato e 4 canais de contato diferentes, isso vai ajudar a fazer com que a sua conversão ela seja extremamente mais fácil. Então, 7 horas de conteúdo. Pensa que, para a pessoa ler 7 horas de e-mail, é muito difícil. Por isso que quando a gente faz conteúdos como esse que eu estou fazendo, que tem uma minutagem um pouco maior, quando a gente faz lives e tudo mais, isso meio que obriga, de uma forma amigável, a pessoa a interagir com a gente, a estar passando mais tempo com a gente, com a marca, com o expert. E, naturalmente, isso vai criando na pessoa vai fazendo com que ela crie um senso de necessidade, vai fazendo com que ela veja o expert como autoridade, vai dando mais confiança, segurança para que ela futuramente compre. 11 pontos é a quantidade de vezes que a gente precisa impactar essa pessoa, seja por anúncio, por e-mail, por ligação, por WhatsApp. E 4 pontos de contato, que seria, vou até colocar canais, 4 canais de contato, que seria ter variedade. Então, quando a gente pensa nesses 3 pontos, que é o tempo, as vezes, e os locais, naturalmente, a gente precisa entender que o e-mail ele pode ter e deveria, na minha visão, ter CTAs. Por exemplo, todo e-mail que eu mando, eu coloco algum CTA que seja, com o objetivo de fazer com que essa pessoa se envolva mais contigo e com a sua marca. Então, tenha sempre CTAs. Agora, vamos de forma mais prática entrar nos e-mails que eu queria mostrar para vocês. Pensando na ponto 1, segmentação, ponto 2, headline, hook, ponto 3, onda de conteúdo, que é o lead mais o contexto, e o W, que é o win, para onde a gente vai direcionar essa pessoa. Sendo que direcionar, de novo, blog, vídeo, carrossel, live, página de vendas, checkout, tudo isso, a isca, formulário de cadastro, tudo isso vai ajudar
muito a fazer com que o seu cliente se envolva mais contigo e com a marca. E no fim das contas, você vê que eu coloquei uma setinha aqui com um objetivo. Isso, na verdade, ela é cíclico. Ou seja, toda essa informação de se a pessoa abriu o e-mail ou não, se ela leu o e-mail ou não, se ela clicou no e-mail ou não, vai fazer com que eu retroalimente a minha plataforma de e-mail e consiga fazer melhores segmentações. Então vamos supor que eu sei que uma pessoa visitou uma página de vendas, ou que eu sei que uma pessoa se cadastrou num formulário X, ou que a pessoa ela me respondeu, que essa pessoa clicou em X e-mails meus, que ela abriu X e-mails meus. Isso vai fazer com que eu consiga cada vez mais fazer melhores segmentações com base em comportamento, com base em dados, e com isso a gente pega e consegue fazer melhores segmentações, porque com mais dados a gente consegue ter mais contexto, com mais contexto a gente consegue ter mais segmentações e possibilidades de segmentações, e aí a gente pega e pode fazer melhores headlines depois. Tá? Então isso tudo aqui é um ciclo. Vou até colocar aqui. Show. Tinha uma letra bem bonitinha aqui que não tá aqui mais, mas tá bom. Fechou? Vamos para a parte prática. Essa aqui mesmo que eu queria. Fechou. Vamos lá. E eu vou mostrar primeiro um e-mail para que vocês consigam entender o que na minha visão faltou. Primeiro, analisando aqui o Summer, que eu gosto muito dos e-mails dele, que fique claro, não é uma crítica no sentido de erro, que eu acho que criticando o trabalho dele, pelo contrário, eu gosto muito do trabalho dele, da comunicação dele e tudo mais. Primeira coisa, desodorante. Vamos dar um passo atrás. Vou até pesquisar aqui. Summer Ash. Talvez demore um pouquinho, que eu tô numa rede muito ruim. Vamos analisar a headline. Primeiro, segmentação. Segmentação tá boa, porque eu sou a persona boa para ele, eu sou a persona que abre os e-mails dele, embora não esteja nada muito segmentado aqui dentro, a segmentação tá certa porque eu gosto dos e-mails dele, certo? Aqui, ó, desodorante. Ele sempre coloca aqui, ó, nessas news dele, que ele chama de Na Minha Cozinha Summerage, ele sempre coloca newsletter de Summerage. Até, deixa eu ver a plataforma que ele utiliza. Ele utiliza o Active Campaign. Então, na minha visão, daria para configurar tranquilamente a linha fina aqui, para que o desodorante ele não seja um negócio tão solto. Embora a gente saiba que o Summer ele seja uma pessoa que vem dessa criatividade. Então, muitas vezes, os e-mails dele, os títulos podem parecer não fazer sentido, mas quando ele vai desenvolver o e-mail dentro, conecta muito com o título. Mas eu deixaria uma linha fina aqui para ficar um pouco melhor, porque fica muito desconfigurado. Newsletter de Summerage, daí eu entendo a militância de esquerda contra o filho do Justus. Entende? Eu acho que fica muito mais bonito. Mas beleza, segmentação. Legal. Segunda coisa, headline. Achei ok, embora a linha fina ela pudesse ser melhor ali. E agora vamos pensar na parte da onda de conteúdo, ou seja, do lead, e o lead, na minha visão, são essas duas linhas aqui, que vai fazer com que eu queira ler ou não o e-mail, e a oferta. Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, eu entendo a militância de esquerda contra a filha do Justus. Pô, legal. Eu já sou realmente o público dele, porque eu tô por dentro do que tá acontecendo, das críticas que estão rolando, do cancelamento, etc. Ele fala aqui, a menina é linda, os pais são lindos, a foto é linda, e nada ofende... O Justus é questionável se é bonito, tá? E nada ofende mais essa turma que beleza, desodorante e dinheiro privado. Então você vê que ele entra num negócio muito polêmico aqui, e ele traz um contexto muito pontual e muito até atualizado. Então não é, por exemplo, algo escrito por... Pode até ser por IA, mas você vê que até batendo o olho no e-mail, ele tá amigável. Essas duas primeiras frases, elas realmente prendem a atenção. Amigável até no sentido de, você vê que não tem blocos enormes de texto, né? É tranquilo esse meio de ser lido.
Eu bato o olho e pela atenção, pela primeira frase aqui até que eu já leio, eu quero consumir mais desse conteúdo. E aí ele coloca aí, se for esbanjar, tem que ter BNDES, licitação, avião da FAB, dinheiro próprio não. O professor da UFRJ sugeriu guilhotina. Eu sugiro a prisão de quem sugeriu isso. Mas em cela separada, porque ninguém merece ouvir esse pessoal o dia inteiro, nem os presos. O cara lidera um grupo marxiniano de pesquisa na UFRJ. Imagine o cheiro da turma que se reúne para elogiar Marx. Desodorante não, desodorante nunca. Esse é o slogan. É sério. Eu imagino a genialidade da discussão. Os caras usam dinheiro dos empresários recolhido em impostos para financiar o estudo contra os empresários. Gênio. Por fim, essa turma esqueceu que a menina tem pai e que o pai de direita vai até o fim para lutar pela filha. Agora, aguentem. Abraço. Então, vamos lá. Analisando agora a parte de CTA. Achei o e-mail bom, ele escreve muito bem, é um e-mail que engaja, mas nesse e-mail em particular, eu senti que faltou um fechamento um pouco melhor. Um desenvolvimento aqui, talvez, que envolve entender o porquê ele fez essa reflexão. Às vezes é aquele tipo de conteúdo mesmo que a gente faz e simplesmente nutrir a pessoa e aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Então ele só quis pegar a parte de o assunto do momento e trazer uma reflexão dele. Mas eu acredito que poderia, por exemplo, ter trazido para conteúdos dele, ter feito uma das coisas que ele não fez aqui foi nenhum CTA. CTAs às vezes podem ser tipo, me dá a sua opinião aqui no e-mail, entende? Não precisa direcionar a pessoa para outro lugar, porque isso faz com que uma resposta, um clique, eles sejam interações positivas. Nesse caso, isso estimula o algoritmo do e-mail. E o algoritmo do e-mail funciona dessa forma. Quanto mais interações positivas a gente tiver, melhor para que o nosso algoritmo de entrega ele vá ganhando pontuações e, consequentemente, nos futuros e-mails e tudo mais, a gente chegue na caixa de entrada da pessoa, consiga ter melhores aberturas. Tá? Então, eu, na minha visão, achei que faltou um CTAzinho aqui no final. E faltou, mas eu achei que foi um e-mail curto demais pro assunto. Poderia ter trabalhado melhor. Mas eu gostei. Agora, vamos pensar nesse e-mail aqui, ó. O erro que lhe faz perder a atenção, o erro que lhe faz perder a atenção do ouvinte. Você vê que ele é muito mais... Aqui, ó. Ele também coloca aqui, ó, abraço, vírgula, Summer. Entende como a linha fina, ela é muito foda no sentido da comunicação e que você não pode ficar sem escrever. Existem até pesquisas que mostram que, eu não lembro quantos por cento, mas se eu não me engano era entre 5 a 10%. E-mails com linha fina tendem a ter aberturas maiores em 5%, 5 a 10%. É um negócio muito alto. Então, beleza, temos aqui o erro, faltou linha fina, mas beleza. Segmentação acertou, faltou a linha fina, mas olha só. Ele diz aqui no começo, Lucas, há pessoas que perdem a atenção do ouvinte logo nas primeiras palavras. E isso não vale só para discursos solenes, vale para apresentações em público, reuniões do trabalho, vídeos na internet e demais situações. Eu sou esse tipo de pessoa que gosta de entender, de aprender sobre comunicação, então essas duas frases aqui, esses dois leads, o lead em inglês é de liderar, de levar. Isso aqui já me leva a querer ler o e-mail, porque eu quero entender como eu consigo obter a atenção do ouvinte. Eu faço vídeo aqui praticamente todo dia. Aliás, se você não me segue ainda, já deixa aí seu like, me segue no canal para poder me ajudar e fazer com que eu consiga bater a minha meta de 5.000 inscritos até o final do ano. Então, me prendeu aqui porque eu sou essa pessoa que quero que eu consiga trabalhar a atenção dos ouvintes e principalmente logo nas primeiras palavras. Algumas pessoas começam, daí agora esse é o contexto do e-mail. Então vamos lá. Algumas pessoas começam suas apresentações normalmente assim. Bom, não sei bem o que falar, mas vou tentar. Ou, desculpem se eu ficar nervoso, é que eu não costumo falar em público. Esse tipo de abertura entrega insegurança antes mesmo de entregar conteúdo. E quando isso acontece, você já perde a autoridade, mesmo que o que venha depois seja bom. Agora, veja alguns exemplos de aberturas que demonstram autoridade e segurança. Sei que temos decisões importantes hoje e pouco tempo, por isso vou direto ao ponto. Ou, o que vamos discutir agora pode definir os próximos meses do projeto. Então, quero começar com clareza. Percebe? Você mostra que entende o contexto, que respeita o tempo das pessoas, que está no controle. Quando falo que, com ajuste simples, direcionamento e prática, você pode transformar a sua comunicação, mesmo que considere sem dom, é disso que eu falo. Na imersão, ó, acabou a parte do
do contexto. Então aqui é a parte do lead, aqui é a parte do contexto, começando de algumas. E agora ele vai para o CTA, olha só. Na imersão Prática em Persuasão, você receberá orientações práticas para conquistar segurança, autoridade e persuasão nas suas falas, em qualquer situação. Se ajustes simples como esse podem transformar a sua comunicação, imagine que 2 dias inteiros comigo, online e ao vivo, podem fazer pela sua oratória e persuasão. Não perca mais tempo, a imersão acontece em breve, 28 e 29 de junho, sábado e domingo. Garanta sua vaga. Aí o CTA aqui, que não deve estar aberto porque já passou, 28 e 29 de junho. Mas, você vê, né? Como esse e-mail ficou muito melhor a nível de contexto, de história, como ficou muito bom a nível de CTA, porque esse no caso tem, e isso faz com que eu consiga, nesse caso o CTA ele é mais voltado para participar do evento. É um evento pago, e era um evento, se eu não me engano, de R$50, bem baratinho. Eu gosto muito desse tipo de CTA e desse tipo de oferta. Então você vê que isso já faz com que a pessoa ela se envolva, leia o e-mail, já consiga até aprender nesse e-mail, porque ele usou exemplos ruins e exemplos bons. Então, basicamente, esse é um baita exemplo legal assim para você poder modelar, por exemplo, em relação a e-mails que tenham um bom lead, tenham um bom contexto e tenham um bom CTA. Essa é a estrutura show. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e manda um comentário aqui se você já conhecia essa estrutura. Eu acredito que não, porque eu que criei essa estrutura. Me conta aqui se você já tinha visto alguma coisa parecida, se você já utiliza ou se você vai utilizar, ou se eu te ajudei de alguma forma. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus e